Saudações, cães e gatas da Nemédia! Meu nome é Ronan e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. Hoje falaremos da edição número 7 da coleção A Espada Selvagem de Conan, lançada pela Panini. Mas se você está chegando aqui agora, aproveita e assina o canal e se junte à nossa legião de guerreiros. A edição número 7 apresenta ao todo duas histórias completas, mais a conclusão de Os Profetas do Círculo Negro e o início de O Poço Macabro. A primeira história aqui é Vingança em Vendia, que é a conclusão da ótima história dos Profetas do Círculo Negro que havia começado na edição anterior. Eu já havia falado no review anterior o quanto essa história é genial e a conclusão dela só vem a confirmar isso. O que temos aqui é a resolução de todos os arcos que havia sido iniciado anteriormente. Após ter sequestrado Yasmina, a regente da Vendia, Conan passou a ser alvo de várias frentes diferentes interessados em colocar as mãos na garota. Isto vai desde reinos vizinhos que possuem interesses em submeter Vendia ao seu domínio, até como pessoas tentando tirar proveito da situação, assim como os misteriosos magos do Círculo Negro que moram num misterioso castelo no alto de uma montanha. A trama é bem entrelaçada e possui várias tramas em paralelos. E o mais interessante dessa conclusão é que Howard teve o cuidado de amarrar todas as pontas que ele havia criado. Tem até um momento que parece ser o fim da história, mas não. A história continua para resolver um certo desdobramento da qual eu não estava nem me lembrando. Eu não vou negar que o confronto de Conan com os magos do Círculo Negro foi um pouco abaixo da minha expectativa. Eu realmente esperava algo mais catártico do encontro, mas não chega a comprometer a história de forma alguma. Aliás, reafirmo, esta, com toda certeza, é uma das melhores histórias de Conan e uma das melhores obras de Howard. A próxima história dessa edição é A Sombra no Palácio da Morte, que é outra história clássica de Conan, escrita por Howard e novamente adaptada pelas mãos de Roy Thomas, Buscema e Alcala. O trabalho de adaptação é lindíssimo. A história em si tem um roteiro bem mais clichê e é, em todos os aspectos, uma história bem mais simples do que a anterior. Mas não se engane, simples aqui não é sinônimo de ruim, porque definitivamente não é. Conan e Natala se encontram perdidos no deserto e do nada uma estranha e misteriosa cidade, cheia de mistérios e perigos, aparece no horizonte ao pôr do sol. E é isto, simples assim. Eu já fiz um review separado dessa história, na qual vou deixar num card no final do vídeo. E o que eu vou alegar aqui é o seguinte: o que essa história tem de simplicidade, ela tem de terror, ambientação e mistério. E esse é o ponto forte dessa história, que torna tudo super agradável de se ler. Howard aqui usa muitos clichês, como cidade perdida, civilização decadente, um deus que devora pessoas, anfitriã malvada e donzela em perigo. E é exatamente por causa desses clichês que a história geralmente é considerada com menos relevância dentro da obra de Howard. Mas não a menospreze. Se você procura uma diversão rápida de espada e feitiçaria, esta história é um prato cheio. Destaque para a visível crítica à sociedade adormecida de Chutal, que é totalmente passiva aos acontecimentos, e para o deus monstro Tog. Monstro este que proporciona um dos melhores combates de Conan em todas as histórias já escritas. Chega até a ser um pouco angustiante a batalha dos dois, pois Conan sai dela realmente detonado. A próxima história é a Torre de Sangue, que, para minha surpresa, era uma história que eu ainda não conhecia. Esta história já havia sido lançada aqui no Brasil pela Abril, na Espada Selvagem de Conan número 30, mas edição esta que eu nunca tive.
A surpresa aqui é que essa história é uma adaptação de um conto inacabado de Howard chamado Os Tambores de Tumbalcu. E que grata surpresa foi esta, viu? O fato é, eu já conhecia as demais histórias de Howard que foram adaptadas nessa coleção. Logo, nenhuma delas me deu aquela sensação de inédito, exceto esta. E sério, como foi bom ter tido o gosto do primeiro contato com outra história de Conan escrita diretamente por Howard. Aliás, nem sei se dá para dizer que é uma história de Conan, porque Conan aqui é um mero coadjuvante. O personagem principal deste quadrinho é Amalric, que logo no início da história se encontra aliado a 3 outros indivíduos no meio do deserto, cujas intenções, digamos, não são lá as mais nobres. Um desses elementos chega a cavalo, carregando consigo uma bela e estranha refém, a qual o grupo vê a oportunidade de cometer um crime sexual. Oportunidade esta da qual Amalric não concorda, o que o leva a tentar reverter a situação. E, meus caros, o desenrolar deste acontecimento é simplesmente tenso, muito tenso. O que evidencia muito a total qualidade narrativa de Howard e o poder da adaptação feita nas mãos de Roy Thomas, John Buscema e Sonny Trinidad. E olha, este é só o início e sequer é o plot principal da obra. Sem querer revelar muito, aqui ainda temos o velho plot de estranha cidade no deserto com uma sociedade aparentemente amaldiçoada e um monstro ancestral que ataca o povo. É engraçado que, falando assim por alto, parece ser o mesmo plot da história anterior. Mas, apesar das semelhanças, o degustar dá a sensação que é algo totalmente novo. E isso é ótimo. Nesta história, acompanhamos mais de perto a sensação de estranhamento, apreensão e terror de Amalric perante as coisas que ele vê acontecendo. E isso te prende na leitura de tal modo que você simplesmente nem percebe o passar de páginas. Um detalhe interessante é que Conan só aparece mesmo lá nos 46 minutos do segundo tempo, e quando ele entra, a história muda totalmente o rumo e o foco narrativo. Eu até concordo que há uma quebra tão grande no rumo narrativo que ambos os trechos poderiam até ser considerados como contos separados. Mas, também não nego, é bastante surpreendente ver o quanto as coisas podem tomar rumos inesperados nas histórias de Howard. Por último, nós temos o início de outro clássico escrito por Howard, O Poço Macabro, que é novamente adaptado pelo Magic Trio, Roy Thomas, Buscema e Alcala. Início porque o final dessa história só fica na próxima edição. Um pouco diferente das últimas histórias que se passava no deserto, esta acontece no mar. Aliás, essa história tem um dos inícios mais inusitados que eu já vi. Do nada, Conan sobe a bordo de um navio em alto mar. Isto mesmo, do nada. Tem um navio lá, perdido na vastidão do oceano, e do nada, Conan, tô aqui. Obviamente, todo o pessoal do navio cria uma repulsa inicial ao Conan, mas aos poucos ele vai lutando para conquistar o seu lugar. Neste meio tempo, vamos descobrindo que um dos interesses do capitão do navio era encontrar uma estranha cidade cheia de riquezas perdidas numa ilha. Então, sim, novamente temos o plot de estranha cidade perdida que contém algum tipo de horror sobrenatural. Na tal cidade existe um estranho poço com poderes mágicos bastante inusitados. Duas coisas me chamam a atenção nessa história. A primeira é Sancha, que é uma filha mimada de um nobre que foi sequestrada por Zaporavo, o capitão do navio, e feita de escrava. Ela é interessante porque, mesmo sendo o velho estereótipo de donzela em perigo, ela é bastante ativa e astuta na história, reconhecendo sua condição e sempre tentando encontrar o melhor caminho para si. O segundo ponto interessante dentro dessa história é o próprio Conan.
que desde o início já demonstrava a ambição de tomar o posto de capitão do navio. Isto é interessante, pois acaba nos falando um pouco sobre a moral do bárbaro, que não se importa muito em tomar para si aquilo que ele acha que pode e merece. O que destaca muito o lado de sobrevivência do cimério, que entende como poucos as durezas da vida iboriana. O final dessa história está na próxima edição e, apesar de ser uma história clássica do personagem, eu não a acho tão instigante como as demais dessa obra. No final, ainda temos as tradicionais artes de capa e não tem nenhum texto de extra nessa edição. Bom, pessoas, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, participe conosco aí nos comentários, assine o canal se ainda não for inscrito e até a próxima!